E saiu o episódio 6 de What If com uma referência a Hugh Jackman, o eterno Wolverine, também nos mostrando como montar um drone sem precisar de um pássaro, mas também o destino do Killmonger nesse episódio vai dar tudo errado pra ele, e eu vou te provar isso. Pra completar, ainda tem a homenagem derradeira a Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra, aqui em uma ceninha que passa muito rápido, mas é de quebrar o coração. Você viu? Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais. Desvendar o que está por vir depois desse episódio aí, porque o final dele deixa as coisas armadas aí pro grande crossover. Vamos chegar lá. O Vigia tá muito mais visível nesse episódio aqui, você reparou? Lá no final dá até pra perceber a feição dele triste, o momento que o Killmonger tá vendo o pôr do sol e tal. Tipo, isso é muito diferente da simples silhueta dele que apareceu na maioria dos episódios anteriores. Isso demonstra a crescente importância do Vigia como um personagem, além de um simples narrador dessa série. No episódio do Doutor Estranho Supremo, por exemplo, ele chegou a quase interferir. Então é só questão de tempo até ele botar a mão na massa ali e mexer na história de algum universo. Só que isso nós vamos descobrir no futuro, vai chegar lá ainda. Quem acompanha o canal já tá ligado. O episódio então começa recriando o início do filme Homem de Ferro 1 de 2008. Só que o Tony é salvo pelo Killmonger em vez de sofrer o grave ferimento no peito e ser capturado pela Organização dos 10 Anéis. E vale dizer que a verdadeira Organização dos 10 Anéis só foi apresentada pra gente esse ano no filme do Shang-Chi. E a explicação oficial é que esse grupo terrorista que capturou o Tony Stark é sim parte dos 10 Anéis reais, só que é só uma célula, um pedaço da organização que é liderada pelo Wenwu, o pai do Shang-Chi. Imediatamente o Killmonger desmascara o Obadiah Stane, revelando o plano que o vilão de fato executou no filme do Homem de Ferro. O plano original era que os terroristas matassem o Tony Stark para deixar um espaço na empresa para ele ocupar. No filme, o Tony Stark frustrou os planos do Obadiah construindo uma armadura e fugindo do cativeiro, enquanto aqui ele foi salvo pelo Killmonger, como a gente viu. E Eric Killmonger vai ganhando cada vez mais credibilidade. Algumas pessoas, eu acho, podem ter ficado perdidas sobre qual era o plano, afinal, do Eric Killmonger. Tipo, ele traiu o Tony Stark, passou a perna em todo mundo, manipulou o Wakanda, pra quê? Ele nunca disse claramente, diretamente, o objetivo dele no episódio. Mas nós sabemos a resposta sim. Só que antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia, para ficar informado do mundo de super-heróis e participar das nossas próximas conversas aqui nos próximos vídeos também. Posso contar com você? Se inscreve aí, muito obrigado e um grande abraço para quem já faz parte da família Loquia. Enfim, a grande missão do Killmonger no episódio é a mesma missão dele no filme Pantera Negra. Tomar Wakanda e colocar as tecnologias wakandianas nas mãos de pessoas de minorias étnicas como ele, para que essas pessoas façam justiça com as próprias mãos. Isso é insinuado em vários momentos no episódio, como por exemplo no diálogo que ele tem com James Rhodes antes de matá-lo na missão lá que eles vão pegar Vibranium com o Ulysses Klaue. E é muito louco pensar que ele usou o Tony Stark para desenvolver os drones só para chegar em Wakanda e manipular Wakanda, enfim. É um plano muito louco, muito grande, mas que faz bastante sentido. E a gente vai chegar lá, continuando aqui, voltando. Enquanto tá conversando com o Tony Stark lá no início, depois da coletiva de imprensa, o Killmonger recita uma frase do pai do Tony para ele. Paz quer dizer ter armas mais poderosas que o adversário. O que pode indicar o quanto o Eric pesquisou a família do Tony Stark para botar em prática o seu plano. Só que o Tony responde o seguinte para ele: ele se deu muito bem, o meu querido pai. Porque, como a gente sabe dos filmes,
essa filosofia de ter uma arma maior do que o seu rival não deu muito certo para o Howard Stark. Nós descobrimos nos acontecimentos de Capitão América 2, Guerra Civil, que o Howard foi assassinado pelo Soldado Invernal. Ele foi vítima de um super soldado como ele ajudou a desenvolver lá na Segunda Guerra. Ou seja, no fim da vida, o trabalho do Howard veio assassinar ele. Eles então partem para o projeto do Eric, drones com um visual que lembram robôs gigantes japoneses, mais especificamente de Gundam. Tony Stark até menciona Gundam e basicamente oficializa a franquia dentro do universo cinematográfico da Marvel. E o personagem dizer que é fã de anime é uma baita homenagem ao ator Michael B. Jordan, já que ele se declarou fã de anime na vida real, e os fãs até acham que a similaridade entre o traje do personagem Killmonger e o traje do Vegeta de Dragon Ball não é mera coincidência. Comenta aí, você acha que é coincidência ou o Michael B. Jordan empurrou essa similaridade aí de propósito? Eles treinando os drones com base nos movimentos do Eric me lembrou bastante, sabe o quê? Um filme chamado Gigantes de Aço. A tecnologia era bem parecida e adivinha só quem era o protagonista daquele filme? Hugh Jackman! Ele mesmo, ele que foi o Wolverine clássico dos cinemas. Você lembra desse filme? Você assistiu esse filme? É bem divertido, bem da hora. Peraí. Significa que esse momento do episódio foi uma referência indireta ao Wolverine? Hugh Jackman chegou ali, X-Men confirmados em What If. Calma, respira, brincadeira, mas ó, a similaridade existe. Tony quase pensa em desenvolver um reator Arc ali, como se a ideia disso já estivesse há tempo na cabeça dele. Mas o Eric guia ele para Vibranium como fonte de energia. E eu achei muito interessante como até a discordância momentânea que o Eric Killmonger tem com o Tony Stark na hora deles procurarem o Ulysses Klaue lá naquela reunião que eles estão tendo junto com a Pepper Potts, até essa discordância foi uma técnica usada pelo Eric para manipular o Tony. Porque ele sabia que o Tony certamente não aceitaria não conseguir o que queria. Mas enfim, eles encontram o Ulysses no mesmo lugar onde os Vingadores e o Ultron encontraram ele em Era de Ultron. Mas a negociação é momentaneamente interrompida pelo T'Challa como Pantera Negra, ou seja, Wakanda já estava de olho naquela localização do Ulysses Klaue. Ué, mas espera, se isso é verdade, por que então o Pantera Negra não apareceu em Vingadores Era de Ultron também? O Wakanda não devia estar vigiando aquela localização naquela época também da mesma forma? Enfim, bom, aparentemente o Wakanda devia estar fazendo outra coisa durante a Era de Ultron. Mas enfim, rola aquilo tudo lá e o Eric Killmonger volta para encontrar o Tony. E eu achei muito interessante que o Tony, na hora de buscar vingança, não pensou mais em fazer uma armadura. A ideia de um drone autossuficiente já estava bem entranhada na cabeça dele. Então ele só continuou os planos e foi bem sucedido. Algo que o concorrente dele das indústrias Hammer sofreu para conseguir em Homem de Ferro 2. Ele precisou até da ajuda do Ivan Venko. Você lembra do Ivan Venko? É aquele cara que ficava pedindo o pássaro dele o tempo todo. Olha aí, Tony Stark provou a sua genialidade. Ele conseguiu montar drone sem precisar de um pássaro. Mas eu acho que o Tony deu um mole aqui. Cá entre nós, ele é genial, não é? Ele não devia prever que o Killmonger saberia se safar, uma vez que os movimentos do drone foram feitos inspirados nele próprio. Essa briga do Tony com o Eric devia ser muito mais longa. O Tony devia ter muito mais recursos, só que eu acho que até pela duração do episódio tiveram que simplificar. E apesar de tudo, eu não acho que ficou ruim não, viu? Com o exército de drones pronto e a seu comando, Eric Killmonger fez os Estados Unidos invadirem Wakanda só para realizar seu jogo duplo e ganhar a confiança do reino. E eis que nós sentimos o peso da culpa do rei T'Chaka, que apesar de não ter sido mostrado no episódio, foi ele o cara que matou o próprio irmão, que matou o pai do Eric Killmonger, deixando ele órfão e sozinho lá nos Estados Unidos. É engraçado que, lembrando desse fato, dá pra ficar com ainda mais raiva de Wakanda. A rainha e a Shuri, que desconfiavam do Eric e tal, não queriam receber ele de braços abertos. Poxa,
Poxa, eles todos deixaram ele órfão e abandonado lá atrás, caramba! E eles não pareciam nem aí com isso. Na verdade, eles nem sabiam, né? Porque o rei T'Chaka manteve aquilo tudo em segredo. E olha só que encontro emocionante. O Eric, se encontrando com o rei T'Chaka, menciona que o pai dele contava que assistia ao pôr do sol ao lado do irmão no Monte Bashenga. E o T'Chaka disse ter contado a mesma história para o T'Challa, para o filho dele. Olha como isso é tocante, porque o que ocorreu no fim do filme Pantera Negra foi o próprio T'Challa e o próprio Eric assistindo o pôr do sol ali, naquele momento. É como se os dois, no filme, também tivessem ali como se fossem irmãos, assim como os pais deles fizeram no passado. Esse é um detalhe bem sutil que, se você não pensar a respeito, foge, escapa. Mas rola outro momento tenso também. Enquanto eles discutiam os planos de defesa, o Eric diz que sabe o que é ter alguém tirado dele. E se tivesse alguma chance de vingar o pai, vingaria. Essa frase deixou o rei T'Chaka tenso, porque ele deve ter pensado assim: será que o Eric Killmonger dessa realidade sabia que o T'Chaka tinha matado o pai dele? E se soubesse, quando é que o Killmonger executaria sua vingança, matando o rei T'Chaka? Fica meio em aberto isso aí. Quando a batalha de Wakanda vai começar, é revelado que a general das Dora Milaje não é a Okoye ainda, mas sim a própria rainha. Okoye até aparece ali junto com as outras Dora Milaje, mas não tinha sido promovida ainda. E que linda a batalha, viu? Que serviu principalmente pro Eric ganhar a confiança do povo sem a interferência dos Estados Unidos. As movimentações, a animação como um todo tava linda ali. Imagens que pareciam pinturas, sinceramente. Mas, cá entre nós, esse momento serviu a um propósito ainda maior. Quando a rainha comemora gritando por T'Challa e chorando, aquilo foi poderoso. Nós já tínhamos visto personagens lamentando nessa série, mas nunca chorando do jeito que ela chorou ali. A personagem não estava só lamentando a perda do seu filho no episódio, mas também a perda do Chadwick Boseman, o eterno ator do T'Challa. Para mim, aquele pareceu um momento catártico para toda a produção da Marvel, mais especificamente a equipe e os atores que trabalharam com o Chadwick em Pantera Negra. Muitos dos atores que voltaram para dublar os personagens nesse episódio. Então, se esse momento não foi emocionante, eu não sei o que é. E essa baita homenagem ainda é completada pela frase final do Vigia, que ele diz: os heróis nunca desaparecem, eles vivem para sempre, assim como aqueles que eles inspiram a continuar lutando. Uma grande homenagem à memória do Chadwick Boseman. Foi muito impactante o fato do Eric, ao tomar a erva coração, ter sido confrontado pelo próprio T'Challa, que basicamente avisou que os planos do Killmonger iriam desandar eventualmente. E isso a gente ainda precisa ver, porque o episódio termina com ele como um novo Pantera Negra e os Estados Unidos declarando guerra a Wakanda. O último fio de esperança é a Shuri se encontrando com a Pepper Potts. E quem acompanha o canal já sabe que o What If vai acabar com um grande crossover. E o Killmonger vai estar nesse crossover, integrando os Guardiões do Multiverso. Só que ele vai estar integrando os Guardiões do Multiverso sem o traje de Pantera Negra que ele apareceu usando. Num trailer recente de What If, num instante bem curtinho, aparece a Pepper Potts correndo ao lado da Shuri. Então, eu acho que a história desse episódio vai ser concluída em um dos próximos episódios, e as coisas não vão acabar bem pro Eric Killmonger. Ele vai ser tipo derrotado, vai perder o traje do Pantera Negra e vai ser meio que resgatado pelo Vigia instantes antes de morrer. E por que o Vigia faria isso? Para colocar ele para ajudar a salvar o multiverso com os outros heróis que apareceram nessa série. Só que isso aí já sou eu especulando. O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia esplendorosa. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.